Tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje eu vou resolver um exercício sobre física dos fluidos. Bom, vamos lá. Um submarino avaria a 100 metros de profundidade. A tripulação tende a abrir uma escotilha de emergência retangular de 1,2 metros por 0,60 metros para voltar à superfície. Que força terá de ser realizada sobre a escotilha? Assuma que as pressões no interior do submarino e na superfície como 1 atm. Bom, primeiro vamos fazer um desenho para a gente entender o que ele quis dizer. Aqui a gente tem o submarino a 100 metros de profundidade, a pressão lá fora é 1 atm e a pressão dentro do submarino é 1 atm. Ao lado a gente consegue ver a escotilha vista de cima, onde ela tem uma forma retangular, com lado 1,2 metros e largura 0,60 metros. Bom, a gente pode se perguntar o seguinte: como que é mais fácil abrir essa escotilha? Estando aqui a 100 metros debaixo da água ou se a gente estivesse na superfície? É bem intuitivo a gente dizer que vai ser bem mais difícil aqui, embaixo da água, porque existe uma coluna de 100 metros de água que exerce uma força-peso sobre a área dessa escotilha. Concordam? Então, o que a gente tem são forças que atuam sobre áreas. Então, é mais coerente a gente trabalhar em termos da pressão. Vai nos facilitar. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, como eu disse, a pressão, a definição de pressão é força sobre área. Em questões de unidades, a gente vai ter Newton por metro quadrado. Quais são as pressões que atuam sobre a escotilha? Bom, se a gente olhar o desenho de novo, a gente tem a pressão da coluna de água e a pressão atmosférica exercendo uma força para baixo aqui na escotilha. E a pressão interna do submarino exercendo uma força para cima. Então a pressão total vai ser a soma dessas duas menos a interna. É o que a gente tem aqui, a pressão externa, a da água e a interna. Como a pressão atmosférica e a pressão interna são exatamente iguais, a gente pode cancelá-las e a pressão sobre a escotilha vai ser, a pressão resultante na escotilha vai ser a pressão da coluna de água. Bom, a gente precisa escrever essa pressão na coluna de água em termos de coisas que a gente consegue medir, em termos de parâmetros que nós conseguimos medir. Então, a gente pode escrever ela como o produto da densidade vezes a aceleração gravitacional vezes uma certa distância. Essa altura vai ser dada pelos 100 metros de profundidade. Antes da gente seguir com as contas, vamos ver se isso que a gente escreveu tem coerência. Unidades de pressão, Newton por metro quadrado. Unidade de volume, massa. Unidade de densidade, desculpa. Massa por volume, quilograma por metro cubo. Unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. E unidade de distância, metro. A gente pode juntar o quilograma com o metro por segundo ao quadrado. Isso vai nos dar massa vezes aceleração. Essa é a definição de força. Então, isso é Newton. Então, a gente fica com Newton dividido por metro ao cubo vezes metro. Esse metro vai cancelar com o ao cubo e vai ficar Newton por metro quadrado igual a Newton por metro quadrado. Então, tá tudo ok. É coerente. Seguindo, essa é a expressão que nós obtemos, mas a gente não quer saber a pressão, a gente quer saber a força. Então, a gente pode isolar a área, passando ela para o outro lado, ela está dividindo, passa multiplicando. Essa é a força que a coluna de água exerce sobre a escotilha. A gente quer saber qual a força mínima para a gente abrir a escotilha. Bom, a força mínima para a gente abrir a escotilha é igual à força que a água exerce ou maior. Então, vamos olhar as unidades novamente. O GH a gente tinha visto que é Newton por metro quadrado, vezes a área, que é metro quadrado. A gente pode cancelar os metros. Newton igual a Newton. Coerência novamente. Bom, agora vamos aos dados. A densidade da água do mar é tabelado, 1024 kg por metro cubo. A aceleração gravitacional também é tabelado, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a nossa altura é de 100 metros, a nossa profundidade. A nossa área da escotilha, que é onde está sendo atuada a força, terá que ser calculada. Como a escotilha é um retângulo e nós temos os lados, as distâncias, basta fazer a multiplicação base vezes altura.
Isso vai nos dar 0,72 metros ao quadrado. Bom, substituindo todos os nossos dados na expressão, temos aqui densidade, aceleração gravitacional, profundidade e área. Esse resultado vai nos dar 722.534 newtons. A gente pode escrever isso de uma forma um pouco mais elegante. A gente pode escrever isso em função de quilonewton. A gente sabe que aqui depois do 4 tem uma vírgula. Como o quilo é um prefixo de 1000, a gente pode andar 3 casas para a esquerda, colocar uma vírgula, assim a gente aparece o K aqui de quilonewton. Então, 722 quilonewtons. Aproximadamente 722 quilonewtons.